Olá, estamos aqui no Congresso Sul-Mineiro de Análises Clínicas em São Lourenço, apresentando as nossas ferramentas. E agora eu queria apresentar um pouquinho desse módulo novo, que está fazendo muito sucesso, que é o novo BI do Unilab. Dá uma olhadinha aqui na tela. Primeiro, esse módulo ele é online, então você vai acessar no navegador app.unilab.com.br. Aqui é uma primeira versão do que a gente está lançando, mas a ideia é lançar vários produtos nessa versão web, nesse app que a gente criou. É possível criar várias versões dele, separado para os seus colaboradores ou times. Então, uma versão do BI com indicadores específicos para o teu time comercial, para a área técnica, para o setor de atendimento. Então, dá para fazer esse tipo de configuração também. Na tela, a gente vai ter várias abas. Cada aba dessa representa um grupo de indicadores específicos. O primeiro é a visão executiva. Nele, a gente tem alguns números gerais da operação do laboratório, como total de pedidos, total de exames, ticket médio e custo médio. Aqui já é uma informação muito legal. A diferença desses dois é a margem do teu laboratório. A gente tem a média de exames por pedido, o teu TAT médio, o tempo de espera que os teus pacientes têm aguardado para ser atendido, a espera para a coleta, logicamente, isso é uma base de teste, né? Aqui eu tenho a evolução diária do número de pedidos que você tem atendido, né? E exames também no laboratório. Aqui a gente tem a distribuição por convênio. Então, eu tenho quanto que você está atendendo por cada convênio. Aqui eu tenho sua curva ABC de exames, quais exames estão sendo mais realizados, tua curva ABC de médicos, quais médicos estão prescrevendo mais para você. A gente tem também uma visão de TAT, que tem a ver com o processo de execução no teu laboratório. Então, da inclusão à liberação, da inclusão à coleta, da coleta à liberação, percentual de exames executados no prazo, percentual de exames que têm sido entregues atrasado. E aqui eu tenho a evolução desses tipos, né, de execução de cada etapa e como que isso tem performado numa linha temporal. A gente tem também uma estratificação de atrasos, então qual percentual no prazo, atrasado a mais de 2 horas, e também o TAT por setor, como é que tem se comportado a tua produção da coleta à digitação, da digitação à liberação em cada uma das áreas, e os pacientes que você mais atrasou. Aquele paciente, você deveria ligar para ele, pedir desculpas pelo tanto que foi demorado aí para atendê-lo. A gente tem uma visão de faturamento, que é muito legal também. Então aqui você vai ter a receita bruta. Essa receita bruta é o quanto o teu laboratório produziu de exames. Aqui foi o executado, pedidos cadastrados. Aí eu separo isso entre faturado e caixa. Então já dá uma visão muito bacana para você do teu ciclo financeiro. Aí a gente também tem algumas visões de receita recebida, a receber e o quanto foi dado de desconto nesse período. Lembrando, todos os filtros aqui, de todas as telas, podem ser filtrados por postos de coleta e também por período, tá? A gente tem também a evolução mensal da receita. Então, como é que a tua receita tem performado em relação a particular, faturado e receita total? A gente tem as formas de pagamento, como esse dinheiro tem entrado para a tua empresa, os top convênios, e aqui está bem legal também, que é a tua distribuição por posto de coleta. Como que tem sido o teu faturamento em relação a faturado e particular em cada uma das tuas unidades. Vamos para a versão financeira agora do BI. Aqui eu tenho contas a pagar vencida e contas a pagar a vencer. Contas a receber vencidas e contas a receber a vencer. Daí eu tenho uma visão de caixa e competência. Então, como é que está performando a minha produção de riqueza no laboratório, no que tange a fluxo de caixa, dinheiro que entra, dinheiro que sai, e competência, que é a capacidade de geração de riqueza. Você produziu isso aqui de receita e produziu isso aqui de despesa. Aí a gente tem o centro de custos, como é que está sendo os custos aí em cada um deles e os teus planos de contas também. A gente tem uma visão aqui de qualidade, um menu específico que vai tratar de recoletas do período, exames em revisão, repetição, laudos retificados. A gente tem recoletas por motivo, hemólise, amostra insuficiente. A gente tem essa retificação também por motivo, laudo errado, digitação, equipamento com falha.
Você pode cadastrar todos os motivos de retificação. A gente tem produtividade por digitador e liberador. Nós temos também a evolução da taxa de recoleta e a distribuição da tua produção por status. Como é que está a tua empresa agora? Em exames liberados, impressos, pendente, triado, coletado. E a gente tem um volume por hora-dia para você saber como é que é a distribuição de exames aí dentro da tua semana e poder preparar o teu time da área técnica para dar vazão para essa produção. Aí vamos aí para um dos últimos menus aqui, que é o de atendimento. Aqui nós vamos avaliar senhas emitidas, atendimentos realizados, tempo médio de espera, tempo médio de atendimento depois que ele foi chamado pela senha, aí a evolução, né, longitudinal dessa espera por dia e também quantidade de atendimentos por atendente versus tempo. Então, você pode cruzar as duas informações. Esse atendente atende mais com menos tempo, ele atende menos com mais tempo. Pacientes atendidos por mês, distribuição demográfica, que é por sexo, né? E faixa etária. Eu tenho a distribuição de pacientes aqui por posto também, tá? Então, pedidos e exames, como é que eles têm sido realizados por unidade. Aí a gente vem para um que a gente gosta muito, que é esse de vendas. Esse relatório vai mostrar uma visão por funil, você pode escolher um funil específico dentro do CRM do Unilab e também escolher uma unidade, um posto de coleta. E aí você vai enxergar como que está a performance comercial dessa unidade, ou seja, como é que está a taxa de conversão de todos os orçamentos que entram, quanto você está convertendo, qual que é o percentual e o valor que você tem parado de orçamentos que estão em andamento, qual que é o percentual e o valor que você tem convertido de tudo que entra, qual que é a taxa de perda e o valor que você tem perdido desses orçamentos. Eu tenho o tempo médio, ou seja, de quando esse paciente chega, quanto tempo você leva para converter ele, e o ticket médio, cada paciente que entra, na média, quanto que a sua empresa está faturando. Aí eu tenho uma distribuição no funil, em cada etapa, quanto de orçamento que você tem parado, e eu tenho também uma evolução mensal das conversões, que mostra o total que você converteu versus valor, quanto que você está convertendo. Aí eu tenho os principais rankings aqui de vendedores, né? Quem está performando mais na conversão, e eu tenho também a distribuição por convênio, quais convênios têm convertido melhor. Aqui tem 3 informações que são fantásticas para mim no quesito análise gerencial, né? Então a gente tem, deixa eu só mostrar aqui, eu tenho os meus motivos de escolha. Então, por que esses pacientes têm chego? É campanha de anúncio? É uma visitação médica? O que tem dado resultado? Aqui eu tenho o tempo que esses pacientes, em média, têm ficado ali na minha pipeline para eu fechar, quanto tempo tem ficado em cada etapa. E aqui eu não tenho cadastrado vários motivos, mas eles vão mostrar os motivos de perda. Então, estacionamento, a recepção cheia, mau atendimento no WhatsApp, demora para responder no WhatsApp. Então, você pode estratificar os motivos pelos quais você não está convertendo. Chega a 100% e você só consegue converter 30%. Por que esse outro percentual não está sendo convertido? E aí tem um outro que a gente vai lançar em breve, que está até aqui no PDF, que o pessoal está trabalhando ainda nesse desenvolvimento, que é o da pesquisa de satisfação. Quando o paciente vai pegar o resultado, a gente vai perguntar para ele, né, como que ele achou do atendimento. Vai ser possível cadastrar perguntas e tem uma pergunta que tem a ver com o NPS, ou seja, o Net Promoter Score, que é uma pergunta básica aí de pesquisa de satisfação. Então, a gente vai dar qual é o score de satisfação dos seus pacientes. Você pode também ter essa visão por posto, qual é o score de satisfação por unidade e também qual é o NPS de promotores, neutros e detratores dos pacientes no teu laboratório. Quantidade de respostas, média geral e tempo de taxa de resposta que você tem tido dos seus atendimentos. A evolução das respostas, alguns gráficos de cada pergunta específica e as respostas pontuais por paciente. Então, ele vai trazer a lista de todos os pacientes que estão envolvidos nessa resposta e você pode olhar um a um para saber quem é o paciente que está
260 respostas que foram filtradas nesse período. Então é isso. Dessa forma, você consegue ter uma visão geral dos indicadores que você trabalha aí no teu laboratório.